Olá, pessoal, como vão vocês? Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e hoje eu trago então a doutora Roberta Guelzer, que é nossa colega da Escola de Psicologia, colega inclusive de prédio, né, ali na PUC, para trabalhar um pouquinho conosco um tema diferente, né? Ou seja, para que nós possamos aqui pensar nos efeitos psicológicos deste nosso tempo de pandemia, essa circunstância tão diversa, tão adversa que estamos vivenciando. Roberta, te agradeço de plano a disponibilidade para essa participação. E, isso é um tema que todos nós, né, estamos sofrendo em maior ou menor grau e vem sendo extremamente diferente, eu diria, né, esse aspecto ou esse espaço. Então, é muito bom te ter aqui conversando um pouco conosco sobre isso, que é um tema que tanto eu quanto os alunos, enfim, estamos ávidos a compreender. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. Acho que é um momento que todos os saberes, todas as áreas estão sendo convocadas, né, a se reinventar e a dialogar antes de mais nada, né? Então acho que é uma oportunidade, sem dúvida, muito importante que a gente consiga seguir produzindo, né, diante de algo que está tão diferente de tudo que a gente já viveu, né? Acho que o que a gente mais escuta por aí é que a gente está vivendo um tempo inusitado, né? Um tempo de exceção, um tempo que aquilo que a gente tinha como referência de saídas possíveis não estão dando conta, né? Então acho que é uma por isso que eu acho que os diálogos estão sendo tão importantes, porque não é só a saúde, a psicologia, o direito, a economia, tudo está se transformando em alguma medida, né? Então realmente é um prazer que a gente possa fazer aí essa dobradinha para poder conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Roberta, nós estamos vivendo, isso já está dito aqui, um momento sui generis, né? De um dia para o outro, simplesmente a nossa vida virou do avesso. Porque tínhamos rotina, tínhamos atividade externa, tínhamos horários estabelecidos. A vida humana, via de regra, é vivenciada por uma sistemática de rotina. E de um dia para o outro, o que nos foi dito mudem tudo, permaneçam em casa, na medida das possibilidades, convivam com os seus familiares, né? Repensem o seu formato de atividade laborativa, deem aula para os seus filhos, porque no fundo o que acabou acontecendo foi isso, né? Nós saímos daquela nossa rotina organizada, estruturada, que já estava devidamente habilitada e passamos por uma nova sistemática do dia para a noite. Como viver com isso, né? Que tipo de aspectos a gente precisa tomar cuidado nesses momentos? Na verdade, começamos com o tema da rotina, né? Que se a gente for pensar em termos assim psíquicos, né, vou dizer, né, em termos emocionais, a gente já pode dizer que a rotina ela tem um caráter importante, né? Essa condição de a gente poder minimamente prever aquilo que vem adiante, né, é organizador para a gente, né, em termos psíquicos, emocionais, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, desde o primeiro tempo da vida, né, a gente sabe que os cuidados, enfim, a rotina nos cuidados, elas vão nos ajudando, né, é bem isso, a tornar a vida, ao tornar mais previsível, em alguma medida ela fica mais fácil, né? Entra meio que em algumas saídas mais, digamos, automáticas, assim, né? Então, tu já sabe o que vai vir, então tu já está preparado para aquilo. Então, a rotina em si, ela não é algo ruim, né? Claro que não estou falando de uma rotina absolutamente rígida, né? Mas algo que dê essa condição de previsibilidade. O que a gente está vivendo agora é que de uma hora para outra, a gente, bom, aquilo que vocês entendiam como a rotina, como o cotidiano que vocês tinham, deixou de ser o que está valendo. E construam uma nova rotina, que acho que isso também, num primeiro momento, tinha todo um apelo, assim, mantenha uma rotina, e acabou como se então não for, a questão fosse manter uma mesma rotina, quando não tem como, a gente está inventando uma nova rotina. Então é bem interessante de ver até os diferentes tempos aí dentro desse tempo de isolamento. O quanto as pessoas foram, em alguma medida, mudando também, né? Então, até porque no primeiro momento, muita gente, então tá, daqui a pouco estamos voltando, enfim. E quando a coisa passou a se estender, acho que
essa condição do imprevisível começou também a pegar mais forte, né? Então, tanto é que tinha até uma brincadeira. Na primeira semana, todo mundo era, né? Ah, não, vou ficar então aproveitando, vou ver série, vou arrumar casa. E aí a coisa começou a apertar, porque é isso, né? Então, o resto da vida seguiu, de alguma forma, demandando, seja com filhos, seja com as questões da casa, né? E as questões de trabalho. Então, em alguma medida, ficaram sobrepostas essas demandas e como que a gente vai se organizando diante de algo que, como eu disse, não tinha sido ainda vivido, né? Então, acho que também tem esse tempo para ir adquirindo essa nova forma de ter referências, porque é tão importante quanto, né, as rotinas, a gente vai criando referências de como conduzir uma coisa ou outra, né? Então, bom, até então a gente tinha que os filhos iam para a escola, eles estudavam lá com os professores, a gente no máximo fazia os temas juntos, enfim, revisavam, né? A gente dava conta de chegar em casa, arrumar as coisas da casa, ou enfim, tinha uma organização X, e que agora a gente também tem que se reinventar nesse sentido, né? E buscar essa outra forma de também, né, tá olhando para a educação, tá olhando para as diferentes modalidades aí de estar na vida hoje, inclusive em termos de trabalho, né? Se a gente for pensar o que a gente está vivendo em termos de possibilidades, né, de trabalho por um lado, né, todo esse campo virtual que é o que está nos possibilitando muito, né, seguir trabalhando, seguir dando aula, seguir atendendo, no meu caso, né, assim, com pacientes online, mas ao mesmo tempo, o quanto a gente tem que ter um cuidado para que isso também não acabe, de certa forma, atravessando a nossa vida de um jeito que daí toda hora é hora de estar fazendo alguma coisa. E que também, em termos de rotina, né, o quão é importante a gente ter esses diferentes âmbitos da vida, né, de alguma forma atendidos, mas que também a gente possa ter o tempo de parar, né, de não ficar constantemente produzindo. Que acho que também esse é um outro jeito que num primeiro momento, e acho que ainda tem um pouco essa batida, né, dessa sensação de que a gente tem que estar sempre, então, por estar em casa, a gente igual tem que estar sempre produzindo, né? E como é complicado, tu colocaste uma questão que para mim é bastante pontual, porque o estar em casa, nós temos essa necessidade de parecer estar sempre produzindo e acabamos não nos dando muitas vezes tempo de parar e sentir a situação como um todo, né? Vivenciar, compreender o que está acontecendo lá fora, racionalizar isso de uma maneira adequada. Tu acreditas que nesse momento, eu penso que cada um de nós deva ter um método, uma forma diferente de encarar. Nós vamos ter aquele que vai converter isso num espaço de superprodução, nós temos aquele que simplesmente vai ficar, né, sem capacidade produtiva, porque trava no conceito disso. Temos aquelas pessoas que vão tentar administrar essa estrutura de uma maneira mais mediana, né? Coloquemos isso. Mas tu acreditas que a gente precise tomar algum cuidado nisso? Acho que tem várias frentes que a gente pode pensar em relação a isso, né? Sem dúvida nenhuma, quando tu diz que não tem um único jeito, isso é super importante, né? Porque daqui a pouco o que tá servindo para mim não necessariamente vai servir para ti, né? Então, acho que a gente tem muitas estratégias diferentes e acho que isso talvez seja o grande potencial desse momento, né? Que a gente também vai criando novas estratégias, né? A partir daquilo que são os nossos recursos, porque o que eu entendo, assim, que nesse momento a gente tem, no mínimo, 2 grandes desafios. Um que diz respeito a esses aspectos mais gerais da pandemia, né? E que daí estão atravessando todos nós, né? Todas nós em alguma medida. Mas, para além disso, esses aspectos que dizem, né, dessa situação de isolamento, enfim, acabam também se enganchando naquilo que é singular de cada um, né? Então, a gente tem aí o que é do coletivo e o que é do individual muito atravessado um no outro, né? Então, aquilo que daqui a pouco eu já tinha lá, dá para dizer assim, meus calos, digamos assim, né? O quanto esse é um momento que também eu costumo dizer que ficam mais potencializados de alguma forma. A gente está mais com tudo meio à flor da pele, né? A flor da pele no sentido bem disso, assim, de que essas vivências que a gente, essa vivência que a gente está tendo, acaba em alguma medida se enganchando naquilo que é nosso, né? Então, nesse sentido que me parece tão importante que a gente consiga, porque na verdade a gente vai de alguma forma ser transformado, né?
esperamos que seja de uma transformação para algo mais saudável, né? Então, em relação a isso, acho que eu não sei se é um cuidado, mas algo que acho que é super importante que a gente consiga contar com os nossos recursos, assim, né? E aquilo que são os nossos recursos, sabendo que a gente tem que ir abrindo para saídas possíveis, né? Abrindo para estratégias de enfrentamento desse momento. E, ao mesmo tempo, saber quando não está dando, né? Acho que também saber quando a coisa aperta e poder pedir ajuda, porque se a gente for pensar, estamos isolados, mas não precisamos estar sozinhos diante, porque está todo mundo vivendo isso em alguma medida, né? Então, acho que dá para dizer assim de um cuidado, sim, a gente tem que poder acolher o que a gente está sentindo, né? Absolutamente legítimo os sentimentos, são absolutamente legítimos os sentimentos que a gente está vivendo, de ansiedades, de angústias, né? De medos, enfim. Mas diante disso, bom, o que a gente vai fazer? Né? Acho que esse é um cuidado de que a gente vá abrindo espaço para saídas possíveis, né? Até poder sair efetivamente, né, fisicamente, né? Por enquanto são só saídas no campo, né, individual aqui, virtual, mas virtual, enfim, que saídas possíveis, que estratégias de enfrentamento a gente pode ir construindo, né, a partir do que a gente tem de bagagem aí em termos de recursos, mas ao mesmo tempo também poder ficar né, ter o cuidado de ver quando tá demais, né, e que a gente não tá conseguindo, e aí, bom, pedir ajuda. E quando eu falo ajuda, não é não necessariamente até buscar uma terapia, até pode, né, claro, mas assim, de poder recorrer às pessoas, aos amigos, à família, enfim, como uma forma de também abrir espaço aí para outras trocas possíveis diante disso tudo, né? Me parece, Roberto, me corrija se eu estiver equivocada, mas que é um momento que ele não é propício para grandes cobranças, né? Mas de compreensão efetiva dos limites. Sim. Porque eu não consigo ser super produtiva quando eu tenho uma infinidade de outras questões preocupando a minha mente, né? Pelo menos é a minha concepção, né? Então, ao mesmo tempo, eu não posso imaginar que está errado alguém que está aproveitando e que consegue produzir melhor. Então, claro, eu acho que é um momento de aceitação, né, dos seus aspectos individuais. Porque, no fundo, o que a pandemia faz conosco é isso, né? Nos coloca numa condição de olhar para dentro, de olhar para nós mesmos, perceber as nossas potencialidades, as nossas dificuldades e tentar trabalhar com elas, né? No fundo, quando a gente vivencia a rotina do dia a dia em uma condição normal, ela é positiva, porque a rotina é algo importante para o ser humano, mas ao mesmo tempo ela é um negacionismo, né? Eu, na medida em que eu vivencio a rotina, eu não preciso enxergar dentro de mim circunstâncias diversas. E agora não, tudo mudou, né? Então, há aqui um momento em que a gente precisa, de uma maneira ou de outra, se interpretar, se reinventar, né? Se perceber. E, nesse sentido, me parece, talvez, que essa questão, até mesmo das cobranças individuais ou de grupo na coletividade, não são as mais adequadas. O que tu achas disso? Eu acho que tem aí um tempo que a tolerância tem que estar operando, assim, em todos os sentidos, a nossa tolerância com o outro, com a gente mesmo, enfim, né, porque que é isso, acho que são, talvez, o que a gente veja, né, num tempo que não estávamos, né, nesse modelo de isolamento, o quanto a rotina, ela não necessariamente tinha aquele caráter que eu dizia antes, organizador. Era uma rotina que às vezes te impedia, inclusive, de pensar algumas coisas, né? E que dependendo do jeito que a gente faz esta nova rotina agora em isolamento, não necessariamente vai abrir espaço para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí um tempo em potencial justamente nesse caráter de reinvenção, de transformação. Que bom, né? Não é à toa que a gente tem visto tantas até lives ou cursos, enfim, ligados à meditação, enfim, né? Porque acho que, de certa forma, acho que tem um novo apelo aí da forma de viver, né? E que se a gente for pensar, claro, não é que todo mundo, então, agora tem que, né, seguir um único jeito, mas acho que sim, acho que esse é um tempo de também a gente ter um grau de tolerância maior, né? Se a gente for pensar, eu costumo também dizer assim, do quanto
a gente está vivendo um tempo que o saudável, dá para dizer assim, é a gente oscilar, né? Porque se a gente tá só num extremo de achar que não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, daqui a pouco a gente já tá saindo, uma coisa meio assim, né? Bom, aí o campo da negação tá operando um pouco mais, né? Se a gente vai pro outro extremo, não, vai dar tudo errado, meu Deus, que horror. Bom, aí a gente sucumbe a isso e não se movimenta, se paralisa, né? Então, eu diria que ficar oscilando entre esses dois lugares, um mais, vamos dizer assim, mais otimista e outro nem tanto, né? Eu acho que isso acaba sendo assim, saudável no sentido de que é esperado, né? Porque realmente a gente não tem como dizer que não é nada, é óbvio que não tem como dizer que não é nada, mas ao mesmo tempo sucumbir a uma condição de que nada tem o que, né? De sucumbir a condição drástica que nada pode ser feito também, aí a gente não se movimenta para a vida, né? Então, essas oscilações também eu acho que é algo que a gente tem que tolerar, né? Tolerar quando a gente está mais desanimado, né? Mais desanimada, enfim, né? Tem momentos que a gente não vai estar querendo produzir tanto, outros a gente vai estar produzindo mais, e aí é isso, é não sucumbir a esses lados, porque senão também acho que isso fica um tanto complicado, né? Então, acho que a tolerância é em relação ao outro, em relação a si, em relação até essa variação de sentimentos que tudo isso está gerando, né? Que uma hora a gente pensa, não, mas agora é isso, outra hora, não, mas não é bem por aí. Então, essas alterações, essas oscilações também nos exigem muito em termos emocionais, psíquicos, enfim, né? Até porque nesse momento nós acabamos incluindo na nossa rotina uma infinidade de outras atividades, tarefas, que outrora não nos eram próprias, né? Na medida em que tu ficas ou trabalhas em casa, lá pelas tantas tem filhos pequenos, tem que auxiliá-los com os deveres escolares também, então faz um papel aqui na condição de professor, né? Na educação escola e não educação para a vida, que são coisas diferentes, mas enfim, desenvolve esse papel, ao mesmo tempo tem uma obrigatoriedade na organização do ambiente doméstico, então atividades que muitas vezes delegávamos, né, a outras pessoas passaram a ser desenvolvidas por nós, cuida das compras, controla como vai ser o teu retorno para casa, todos os cuidados que precisa ter para evitar uma infecção, quer dizer, e mais as atividades laborativas normais, quer dizer, sobra pouco tempo, né, para que a gente consiga, de fato, racionalizar tudo isso e tentar desenvolver ainda outros aspectos de maior produtividade, enfim. É que a gente tá num tempo de excessos mesmo, né? É uma condição excessiva, essa de intensidades excessivas que estão nos demandando muito em termos, né, de processamento interno aí, né? Então, acho que são excessos e que a gente, por isso mesmo, acho que quando a gente consegue aos pouquinhos ir criando essas novas referências, assim, eu acho que a gente tende a conseguir até nomear um pouco mais essas intensidades, né? Mas tudo aquilo que a gente entra pela via, até mesmo se for pensar, né? Sem dúvida isso das rotinas que a gente tem, como eu disse, uma sobreposição aí de tarefas e de demandas, enfim, que acabam nos dando, nos inundando, né, muitas vezes, e aí trazendo esse efeito, né, angustiante aí de um excesso que invade. Mas fiquei pensando agora, né, me ocorreu pela via do excesso, até a própria questão da informação, né? Porque daqui a pouco, sei lá, como uma estratégia, tem pessoas que vão preferir, não, eu não quero tomar contato com as informações no geral, não quero ficar olhando, né, para tudo que estão falando, enfim, porque senão eu fico muito angustiada. Outras pessoas, não, eu quero saber muito, eu quero, né, olhar para muitas coisas para poder, a partir daí, criar, então, as minhas referências, como eu estou chamando, né? E isso, igualmente, pode ter um caráter de excesso, né? Isso que fica quase como uma coisa compulsiva, assim, por busca de informação, assim como, às vezes, fica por outras vias, né? Algo que, ao invés de conseguir, de alguma forma, direcionar isso que está nos invadindo, acaba incrementando ainda mais. Né? Então, aí pode ser pela via da informação, pela via da produtividade, por diferentes vias que acabam exigindo da gente, ao invés de ser uma saída, uma estratégia de saída, é algo que nos deixa ainda mais inundados e inundadas de angústia.
E aí, ao invés de a gente ter aquele grau de angústia que nos ajuda a movimentar, a gente se paralisa, porque, bom, a gente está invadido, está transbordando esse excesso, né? Eu brinco, Roberta, que nos últimos dias, quando o pessoal pergunta, o que tu vai fazer quando terminar essa confusão toda, se tirar férias? Porque no fundo, né, nós estamos tão inundados, literalmente, de atividades, o desenvolvimento de uma infinidade de outras coisas, que não estamos tendo tempo suficiente de parar. E isso também é preocupante, né? Porque quando terminar essa adrenalina toda, né? Esse nosso normal atual e nós voltarmos a uma circunstância, vamos lá, de um novo normal, retomando atividades, né? Na forma presencial e no desenvolvimento, a tendência é também a gente sentir o efeito reflexo desse período todo, especialmente se nós não estivermos vivenciando ele com um certo limite, né? Claro. Esse é um aspecto complicado. Sem dúvida. E acho que tem aí mais uma questão nessa história, né? Que a gente não sabe quando vai ser isso, como vai ser isso, porque não sabemos, né? Efetivamente, e isso é muito angustiante também, tá? Mas quando tudo voltar, que normal, o que vai ser isso, né? E será que vai ter um normal? É uma nova realidade? Como é que? Então, acho que isso também vai marcando, claro, né? Eu acho que tem aí um processo um tanto importante pela frente, mas é exatamente por isso, por não saber quando que vai ser, como que vai ser, a gente não sabe como é que vai ser esse novo jeito de voltar, né, aos encontros presenciais, enfim, a toda a circunstância. Ainda estava conversando com os alunos outro dia, né, e eles diziam, bom, imagina, quando é que a gente vai poder voltar a tomar chimarrão, roda de chimarrão, né? Quando a gente vai poder voltar a se dar beijo, um abraço, a gente é tão caloroso. E é isso, né? Até mesmo em termos de nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social, então como que isso também vai redimensionar até práticas que pra gente eram absolutamente, né, corriqueiras, né? Então acho que por isso que eu acho que é interessante essa condição assim dos limites, para que a gente possa ir aprendendo, né, com essas experiências, até mesmo para, de alguma forma, ir construindo essa nova realidade que a gente ainda não sabe qual vai ser. E nem quando, e nem como, nem nada. Né? Exatamente. Isso tudo realmente dificulta muito as coisas, né? O nosso subconsciente cria uma infinidade de saídas diversas. E talvez nenhuma seja suficientemente boa. E aí que tá, né? Dependendo de cada inconsciente, tem outras coisas que podem tomar carona aí, né? Exatamente. Roberta, para nós irmos já concluindo aqui, se tu pudesse dar um conselho, tá, para os nossos alunos no tocante a esse período, no sentido de tentar passar, né, por essa fase de uma maneira razoável, o que tu diria? Eu acho que a gente pode ir muito na linha aquela de encontrar saídas singulares, assim, né? Acho que a questão também da solidariedade, da empatia, né? De poder exercer essa condição, né, empática diante do outro, solidária em relação ao outro, em relação a si mesmo. E acho que sim, assim, cuidar para que a gente não entre nesses contínuos de existência, assim, né? Que a gente possa ter, de certa forma, momentos de parar, que são coisas que também, de novo, né, também fazem parte aí para sair dessa sensação de que a semana começa e termina e não se parou, né? Então, acho que poder ficar, de alguma forma, né, atentos e atentas a essas diferentes possibilidades de saídas, de estratégias, né, de enfrentar isso, né, tentando se conectar aí com as suas características, com seus recursos, e quando apertar, poder pedir ajuda, né? Eu acho que isso, de novo, pedir ajuda para familiar, pedir ajuda no sentido até mesmo de, bom, às vezes um encontro no Zoom, né? Um almoço virtual, um café da manhã virtual, agora tá chegando o Dia das Mães, né? Como é que também isso vai se redimensionando, né? Então, acho que é muito importante isso, assim, né? Que a gente possa se respeitar os nossos diferentes tempos, né? E ao mesmo tempo tentar se conectar aí com como que as coisas estão se encaminhando também dentro da gente, né? Não só fora, mas dentro também. Acho que bem na linha daquilo, assim, né? De que a pandemia exige fora,
e ao mesmo tempo ela se engancha naquilo que está dentro, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso que fica potencializado nesse momento, a gente vai ter que olhar com mais cuidado, com mais carinho, assim, em relação a nós mesmos e em relação ao outro, né? Então, acho que essas práticas, essa condição de saídas de solidariedade, acho que podem ser um tanto importantes nesse momento, né? Para se cuidar de si e cuidar também do outro, né? Muito bem, Roberta, te agradeço muito a participação. Tenho certeza que esses papos para os nossos alunos são sempre importantes e positivos. Nas minhas turmas, eu costumo dizer justamente isso, né? Eu estou sempre à disposição para os momentos difíceis, eles sabem disso. Me liga, manda o WhatsApp, conversa comigo no Zoom, porque eu acho que o papel de todos nós nesse momento é esse, né? É nós sermos solidários uns com os outros. Todos estamos vivenciando essa situação, cada um sentindo de uma forma maior ou menor, mas enfim, sentindo, né? E se tem uma coisa que a gente pode tirar desse período é o quanto precisamos do outro, né? O quanto é necessário esse suporte, essa rede de apoio, né? Para que todos possam passar saudáveis por esse período. Te agradeço pela participação e espero ter a oportunidade de conversar contigo mais vezes por aqui. Foi um prazer também, acho que o diálogo, a escuta, a palavra aí, né, quando opera, ela consegue, sem dúvida nenhuma, achar significados importantes para tudo isso. Então, eu fico super à disposição também, agradeço muito o convite, que a gente possa ter outros bons encontros, não só virtuais, inclusive, né, que a gente possa aí seguir trocando. Perfeito. Obrigada, Roberta. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.